Boa noite. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje dois dos mais perspicazes cientistas políticos do Rio de Janeiro. Geraldo Tadeu, do UPERJ. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Prazer estar aqui com vocês. E Ricardo Ismael, da PUC. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Satisfação estar aqui. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Na defesa da presidente Dilma Rousseff, entregue à Câmara na segunda-feira, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, alegou vingança para justificar a aceitação pelo presidente da Câmara do pedido de impeachment. Ele argumentou que o processo enfrentado pela presidente é inconstitucional. A oposição tentou impedir que a defesa fosse feita pelo ministro. Cardoso também argumentou que os parlamentares devem julgar somente os decretos e pedaladas de 2015. O ministro Marco Aurélio Mello determinou que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceite o pedido de impeachment contra o vice-presidente Michel Temer e encaminhe o caso para a análise de uma comissão especial que avalie o processo contra a presidente Dilma. Segundo o ministro, Cunha descartou o pedido contra Temer com argumentos sobre o mérito da questão, sendo que o presidente da Câmara só deve analisar as questões formais para aceitar ou recusar um pedido. O presidente da Câmara já anunciou que não pretende acatar a determinação de Marco Aurélio. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal recuou em março. O IPCS perdeu força em 7 capitais pesquisadas. A maior queda foi registrada em Recife. O índice passou de 0,59% para 0,34%. A menor foi em Porto Alegre, de 0,75% para 0,70%. Considerando todas as capitais, a desaceleração foi de 0,61% para 0,5% em março. Os itens que apresentaram maior queda de preços foram transportes, influenciado pela redução no preço do etanol, alimentação e habitação. Uma CPI no Rio de Janeiro vai investigar os gastos com as Olimpíadas. A conta já passa de 39 bilhões de reais, um salto de 1 bilhão em um ano. Em 2009, o dossiê da candidatura do Rio previa 29 bilhões. Desde 2014, a Câmara de Vereadores do Rio já autorizou a Prefeitura a contratar quase 4 bilhões em empréstimos. A oposição se queixa da falta de transparência e só conseguiu instaurar a CPI porque o PT, antigo aliado do prefeito Eduardo Paes, do PMDB, apoiou a proposta de investigação, uma retaliação à decisão do PMDB de se afastar do governo federal. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias, na quinta-feira, às 11 da noite, depois do CNT Jornal. Nós voltamos com o Jogo do Poder, hoje com Geraldo Tadeu, cientista político do UPERJ, e Ricardo Ismael, da PUC. Eu queria começar, nós estamos há uma semana da prevista votação do impeachment. No próximo domingo, se tudo correr como está programado, a menos que haja uma mudança por conta de alguma decisão judicial, nós teremos a votação final do impeachment da presidente Dilma. Com isso, se encerra um ciclo da vida política nacional. Eu queria saber qual é a sua expectativa, Geraldo Tadeu, porque nesse momento as previsões são contrárias. Obviamente que a oposição acha que vai ter condições de, por conta das notícias que ainda chegam e que há uma expectativa de que possam acontecer novidades também até o próximo domingo, que vai conseguir maioria para chegar aos 342 votos. Já os governistas acham que não, acham que o placar pode ser favorável ao impeachment, mas não suficiente para garantir sua aprovação. Qual é a sua expectativa, Geraldo? Em seguida, quero saber a posição do Ricardo. A minha expectativa é de uma instabilidade muito grande até o final, quer dizer, acho que não dá para fazer nenhuma previsão, uma vez que a crise
a gente tem uma confluência de várias crises simultâneas e, evidentemente, quando os deputados se reunirem para julgar, eles vão julgar com um olho nos autos do processo, digamos, de impeachment, se houve ou não crime de responsabilidade, mas certamente eles vão julgar com um olho também na opinião pública, com um olho na questão política ou econômica. Eu acho que vai haver uma avaliação que é fundamentalmente política dos deputados. Nós estamos no ano eleitoral, isso significa que num curto prazo esses deputados, muitos deles vão estar diante dos eleitores de novo. Então, eu acho que vai haver uma composição nesse parecer que os deputados vão dar nessa comissão, que vai ser geral. Ricardo, você acredita que realmente, digamos, o Congresso vai, de novo, se comportar de modo a avalizar a tese de que, em alguma medida, aquela casa vai, digamos, a voz popular vai ser, digamos, confirmada pelas decisões dos parlamentares, ou seja, o que o povo quer, o Congresso acaba querendo em algum momento? Ou você acha que, digamos, as composições políticas que estão sendo desenvolvidas nesse momento, de lado a lado, serão determinantes para o êxito dessa votação? Ou seja, vai prevalecer esse compromisso que, digamos, da maioria do Congresso, de guardar uma sintonia com a maioria da população que hoje quer o impeachment, ou vão prevalecer os acordos que estão sendo propostos pelos dois grupos? Veja, a gente teve dois momentos na história política brasileira que a gente possa colocar aqui na mesa. Teve 84, que foi a campanha das diretas já, onde uma imensa quantidade de brasileiros apoiavam que as eleições acontecessem em 84. O governo ainda tinha uma maioria no Congresso Nacional, o PDS na época, e conseguiu barrar a emenda Dante de Oliveira. Portanto, naquele momento, o Congresso não seguiu aquilo que as ruas e o país todo estavam pedindo, que eram eleições em 84. Em 92, aconteceu que o Congresso Nacional terminou, inclusive, ganhando popularidade, ganhou, vamos dizer assim, de alguma maneira, essa sintonia com as ruas e, certamente, o impeachment do Collor. Eu diria o seguinte, acho que, nesse momento, há uma leve tendência para a aprovação do impeachment da presidente Dilma, tá certo? Por três razões principais. Eu acho que a manobra de levar o Lula para virar ministro, a posição do Procurador-Geral da República reforçou a ideia de que isso foi feito como uma tentativa de impedir que o Lula fosse investigado pela Operação Lava Jato em Curitiba. Isso causa um desgaste não apenas para o presidente Lula, mas causa um desgaste para a presidente Dilma, que inclusive está sendo, agora, há uma discussão se houve desvio de finalidade, se ela, na verdade, colaborou para essa obstrução da justiça. 68% dos brasileiros hoje, dizem as pesquisas, querem o impeachment. Esse número é muito perto do que aconteceu quando aconteceu o impeachment do Collor, que chegou a 75%. E 68%, isso já era mais ou menos uns 15 dias atrás. É possível, portanto, que essa onda a favor do impeachment se amplie nessa semana final de votação na Câmara dos Deputados. Terceiro, acho que o Geraldo colocou muito bem. Existe no calendário desse ano uma eleição municipal. É evidente que o eleitor brasileiro vai ficar muito atento a essa votação que vai acontecer nos próximos dias. Quer dizer, aqueles que por acaso se ausentarem ou terminarem assumindo algum compromisso de votar contra o impeachment serão cobrados na eleição municipal. É evidente que esse cálculo vai estar presente também, ou seja, se é melhor ficar ao lado da presidente, que na verdade hoje tem uma popularidade muito baixa, e se arriscar a alguma coisa que possa ser cobrada em outubro, ou ficar novamente numa posição que certamente hoje é majoritária no Brasil, que é a favor do impeachment. Acho que esses aspectos vão ser colocados na mesa. Agora, eu não diria que é favas contadas. É preciso uma mobilização grande nessa semana para confirmar essa posição do impeachment. Geraldo, o Ricardo falou que a presidente Dilma, 68% dos brasileiros, como as pesquisas atestam, são favoráveis e desaprovam o governo da presidente Dilma e são favoráveis ao impeachment. Muito bem. E diz que é um número muito próximo do número obtido à época pelo presidente Collor. Você acha que há uma semelhança
entre esses dois momentos, me parece, eu vejo algumas coisas que diferenciam uma situação da outra. Por exemplo, o presidente Collor, quando caiu sozinho. Não teve uma alma viva que tenha ido às ruas defendê-lo. É óbvio que, majoritariamente, o contingente que pede o impeachment é muito maior daqueles que não pedem. Mas há forças sociais expressivas indo para as ruas contra o impeachment, que consideram um golpe. E pessoas da intelectualidade, Chico Buarque e outras pessoas mais, têm se colocado de maneira muito firme contra a deposição da presidente. Isso não mostra que são situações absolutamente diferentes ou não? Não, eu acho que há diferenças importantes. Por exemplo, o Collor não tinha uma base parlamentar muito sólida. Ela foi construída no bojo da vitória eleitoral dele, foi de certa maneira inesperada, ele conseguiu construir uma base parlamentar. Por outro lado, o Collor fez um governo de reformas neoliberais, né, e que colocaram praticamente todas as outras forças de esquerda do outro lado, né? Então havia uma espécie de unanimidade contra, né? Então, você tinha a UNES, tinha várias entidades sindicais puxando a campanha contra o Collor. Hoje, no caso da campanha de rua, vamos dizer assim, a gente tem, de um lado, uma direita que não consegue se mobilizar de maneira eficaz, levou 6 meses para organizar aquelas mega manifestações do dia 13 de março e agora é incapaz de organizar uma segunda manifestação. Ao passo que a esquerda não, a esquerda tem toda uma tradição de mobilização e já conseguiu fazer 2 manifestações, vai fazer uma terceira. Menores, mas conseguiu. Menores, mas isso dá digamos, uma impressão de empate técnico no jogo, porque você tem uma mobilização maior, mais difusa, por um lado, contra a presidente Dilma, e uma manifestação menor, mas mais dinâmica em favor da presidente. Então, esse que dá essa cara de um embate, que seria um empate técnico, mas, como o Ricardo lembrou muito bem, as pesquisas mostram a ampla maioria favorável ao impeachment, e tem outro fator também, as entidades empresariais em peso estão pedindo o impeachment, a OAB Nacional está pedindo o impeachment. Então, a gente, quando faz a contabilidade, o número de forças pró-impeachment, não só populares, mas também representativas de setores importantes, da agricultura, da indústria, etc., eles estão do lado do impeachment. Então, isso é que faz, a meu ver, pender a balança para o lado do impeachment. Sim, eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.